Bom dia! Eu sou Mercedes Vulcão e este é o Bom Dia Drag Queen, um jornal supimpa. Hoje no nosso jornal você vai ver. Em reportagem exclusiva, Lulu Callas conta pra gente como que é a solidão LGBTQIA+. E no quadro Roda Biba, recebemos a presença do psiquiatra Bruno Branquinho. Hoje, no canal da Vera, no Bom Dia Drag Queen. Como é essa coisa da solidão na vida de um LGBT? Hoje quem vai mostrar isso pra vocês é a repórter Lulu Callas. É com você, Lulu! Ai, jamais ficar deixando esses trambolhos aqui em casa, eu não sei mexer, ai, vou deixar aqui mesmo. Oi, bem, tudo? Aí eu já tenho o pacote completo já. Já tenho os minutos também. Já subi, já tô no limite já de mega. Qual o seu nome? Ah, Luciana, que bonitinha. E você trabalha aí faz tempo? Ah, vai ser promovida. Ah, vai casar, parabéns. Ah, lógico, não quero atrapalhar seu trabalho. Beijo, amor. Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. 3, 2, 1. Feliz Ano Novo! Parabéns para mim. Alô? É do CVV? Não, só queria ouvir uma outra voz que não fosse a minha. Nossa, Lulu! Obrigada pela reportagem. Bom, agora vamos para a parte mais animada desse jornal, que é o Roda Biba! Mais uma vez sozinha. Bom dia, drag queens! Olha, desculpa, Lulu Callas, a demora para chegar, mas é que eu tinha passado lá no mapping e eu precisava trocar um produto, e aí por isso que eu demorei. Mas bom dia, meninas! Sejam todas bem-vindas de volta ao Roda Biba. E hoje nosso Roda Biba tá muito especial. Mas antes de entrar no tema principal do Roda Biba, eu quero fazer uma perguntinha aqui para vocês. Meninas, ainda vende o creme rinse? Creme rinse era bem batuta, né, garota? Você tá uma meninota, viu? Menina, servia pra tudo. Eu acho que não vende mais, viu? Acabou junto com o mapping. Acho que não tem. Eu sei que agora eu procuro o tablete Santo Antônio, tô em todos os lugares e não acho mais. Eu tenho que comprar esses outros aí pra pintar meu cabelo de preto. Quem compra creme rinse é a Vera, viu? A Vera contrabandia. Ela tem uma coisa de um contrabando aí de creme rinse, que eu tô ligada. E tablete Santo Antônio também ela usa nesse cabelo dela aí. Mas é por isso que a Vera tá tão jovem hoje? Olha, só respondendo a esse absurdo que Lulu e Delores têm de falar que a Vera usa essas coisas. Quer dizer, mais a Delores que a Lulu ficou quieta.
A última vez que eu usei foi quando eu fui sacar meu dinheiro na poupança Bamerindos. E aí, quer dizer, fechou o banco, eu corri na Mesbla, a Mesbla estava fechada. E eu falei, fudeu, e agora? Mas eu me recuso a falar de idade. E se é a única idosa, então, no programa de hoje, eu sou o quê? O pão desse Roda Viva, meu amor. A Vera é do contra, né? Ela gosta de estar do contra do que as outras estão. Tá ótima, mas tá maravilhosa, viu? O que é isso? É creme Nivea? Eu passo Renil. É Metade do maravilhoso. cabelo só porque ela tem metade do tablete de Santo Antônio. Lulu Callas, a gente sabe que você usa Renil. Se você usa. Como chama? Esqueci. A memória, né, da novinha. A Tá memória vendo? da novinha, a Esse gente é o vê como problema. que funciona. Ela Para usa. você tomar aquele comprimido de fosfato, você não toma o fosfato? Eu já te falei, conta. Não, ela tomou muito tempo emulsão de Scott. Mas também pode ser aquele ginkgo biloba. Não, menina, tem aquele negócio que você bate 2 ovos de pata no biotônico Fontoura, que é uma maravilha pra você crescer. Menina maravilhosa. Hoje eu sou geração Nutella aqui no grupo. Mas eu tomei na vida, gente, emulsão de Scott, aquele negócio ruim de peixe. É horroroso. Sabor morango, sabor laranja. Não sei se vocês estão percebendo que eu acho que nós vamos ter que trocar o nome de Vera Ronzella para Vera Button, porque ela tá virando Button, praticamente é aquele filme, O Curioso Caso de Benjamin Button, que nasceu Tá te velho. incomodando, Lulu? Daqui a pouco a Vera tá com 12 anos. Tá te incomodando, Callas? Não, meu bem, de maneira então tá alguma, bom. eu só tô achando que você tá indo ao contrário do mundo, como você sempre vai ao contrário. Olha, eu vou pedir agora para vocês fazerem um silêncio que meu aparelho tá pitando aqui. Eu vou botar o vídeo agora do nosso convidado especial, que inclusive, olha que vigor que esse convidado Que pão, né, menina? Que Olha, pão! que pão, hein? tem. Ele é um Que pão. pão. Eu vou Eu- botar eu- aqui a pergunta dele para vocês. Eu acho que é muita emulsão de Scott, hein? Escutem! Bom dia, meninas, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Branquinho, eu sou psiquiatra e psicanalista e eu assino, junto com outros 2 colegas, uma coluna de saúde LGBT na Carta Capital. E eu vim aqui falar com vocês hoje sobre um tema difícil, mas importante, que é a velhice da população LGBT. Quando a gente vai falar de velhice, de uma forma geral, já é um assunto difícil porque as pessoas têm muita dificuldade em encarar o envelhecimento, né? A gente vai perdendo alguma funcionalidade, vai parando de trabalhar, a gente começa a ter mais doenças. E quando a gente vai falar da velhice da população LGBT, fica ainda mais difícil. Porque por conta do preconceito e de discriminações, a gente ainda tem algumas dificuldades extras. Vocês sabiam, por exemplo, que um estudo na Califórnia mostrou que enquanto na população cis e heterossexual os idosos eram casados em 75% das vezes, na população LGBT isso só acontecia em 33% das vezes? E que os idosos LGBTs tinham menos filhos do que os idosos cis e heterossexuais? Além disso, vocês sabiam também que quando foi feita a pergunta se houvesse alguma emergência, quem você chamaria? Nos idosos LGBT, só 14% disseram que seria alguém da sua família. Ou seja, esses idosos se casam menos, têm menos filhos e ainda normalmente são menos ligados à sua família de origem do que da população cis e heterossexual. Então a solidão, no caso dos idosos LGBTs, é mais prevalente do que na população cis e heterossexual. Além disso, vocês sabiam que idosos LGBT têm maior chance de desenvolver tanto doenças físicas como transtornos mentais em relação aos idosos cis e heterossexuais? Isso provavelmente por uma vida inteira de preconceitos que tem um custo psíquico e também por uma dificuldade de acesso aos dispositivos de saúde
né, por conta do preconceito e da discriminação que eles sofrem. Também tem os casos dos idosos LGBTs que precisam voltar pro armário quando ficam idosos, porque ou tem que voltar para casa de um familiar que não os aceitam, ou vão para uma casa de repouso que não respeitam suas identidades sexuais. Então tem vários desafios, eu citei alguns aqui para começar a discussão, e a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é uma pergunta dupla, tá? Primeiro, quais vocês acham que são os maiores desafios de envelhecer como uma pessoa LGBT? E como vocês acham que a gente pode contornar esses desafios? Tá bom? Um beijo, meninas! Então, meninas, olha só, muitos dados importantes aí nessa conversa, né? Eu quero saber o que a Lulu Callas, que já tem mais experiência aí na terceira idade, pode dizer pra gente a respeito. Vamos lá, que tudo começa com uma mudança de ponto de vista, né? Uma coisa é você pensar em velhice, outra coisa é você pensar em jovialidade há mais tempo. Hoje a gente está vivendo um momento na nossa sociedade de inclusão, né? A gente está vivendo a inclusão de todas as pessoas que foram esquecidas, que tiveram direitos renegados, que sofreram preconceito em todas as eras anteriores da nossa sociedade. E um ponto que é importante também a gente colocar é o preconceito em relação à idade, né? A gente houve, inclusive, uma matéria, inclusive isso da Vogue UK, da Vogue inglesa, justamente uma edição inteira sobre pessoas mais velhas. E a capa, inclusive, era a Helen Mirren, maravilhosa, a Jane Fonda, todas essas mulheres que com mais de 80 anos estão maravilhosas, né? Então, assim, a gente precisa tirar esse preconceito em relação à idade, né? A gente fala tanto em relação ao preconceito sobre LGBTQIA+, ao preconceito racial, ao preconceito, né, das diversas formas, mas um dos preconceitos mais consistentes da nossa sociedade é o preconceito de idade, né? Então, assim, como lidar, né, como ele diz, como lidar com essa questão desse envelhecimento, no caso desse recorte que a gente está falando da população LGBTQIA+, né? Um dos primeiros pontos é se abrir. Se abrir tanto a pessoa que tem mais idade, no caso, a pessoa jovem há mais tempo, como eu estou dizendo, se abrir a se relacionar em todos os sentidos, tanto amizade quanto relacionamentos afetivos, com todas e quaisquer outras idades. E em relação às pessoas do meio, né, as pessoas jovens, mais jovens, também se abrirem a terem amigos e pessoas de convívio de todas as idades, inclusive mais velhos, né? A gente sabe que existem algumas vezes diferenças de pensamento, diferenças em vários sentidos, mas são essas diferenças que todos vão aprender. Tanto quem é mais jovem, quanto quem é jovem há mais tempo, né? Então, assim, eu sou um caso. Por exemplo, eu me tornei drag aos 37 anos. Hoje, muitas drags são muito mais jovens do que eu. Eu sou uma das mais velhas, geralmente, aqui do nosso rolê. Assim, e se tornar drag aos 37 anos já é um pouco... Eu vejo que a galera se torna drag com 20, 25 anos, né? Eu fui com 37 e hoje eu tenho 42. Então, foi um rejuvenescimento para mim. E, ao mesmo tempo, eu levo algumas vivências do passado, lá dos anos 90, para essa moçada que não viveu isso. E também aprendo o tempo atual com essas pessoas. Então, para a gente saber lidar com isso, a questão é se abrir. Se abrir e viver, independente de idade, né? Esqueça, o tempo é uma convenção dos homens, né? Se eu não concordar e se eu me colocar no meu tempo, eu vou ser muito mais livre, né? Isso é como a gente se adaptar, a gente resolver, né? Agora, o ponto para a gente combater, né? Isso, eu sempre falo, a gente sempre discute a questão, a gente sempre fala que educação é a solução para muitos problemas do Brasil. Nesse caso, eu vou trazer a questão do se conhecer, que muitas vezes isso acontece em análise, em terapia psicológica, né? É você realmente perceber se você está estabelecendo laços. Porque muitas vezes, todos os traumas que a gente vive na nossa vida, né, acaba o preconceito que a gente vive dentro e fora do meio, a gente acaba se isolando das pessoas. A gente acaba, eu não vou nem me envolver com essa pessoa, porque essa pessoa não me aceita, porque essa pessoa não gosta, e a gente acaba se isolando. No momento em que a gente se aceita e que a gente entende de quem somos nós nesse grande todo,
né? Através de uma profunda análise de si mesmo, a gente vai conseguir criar laços efetivos, tanto de amizade quanto de relacionamentos afetivos. Criando esses laços efetivos, a possibilidade dessa solidão ao longo do tempo, ela vai sendo reduzida. E que muitas vezes, essa não precisa ser efetivamente um relacionamento, um casamento. Uma comunidade de amigos que se suportam ao longo do tempo, se suportam no sentido de dar suporte, né, que estão sempre juntos ao longo do tempo, vai minimizar muito todos esses efeitos negativos que ele coloca. O que você acha, Alexa? Mas, por exemplo, porque se colocar duas pessoas que não se suportam, como a Delores e a Vera no mesmo lugar... Eu mato ela! Mas desculpa interromper. Alexia, o que você acha? Eu concordo com a Lulu. Acho que depois do que a Lulu já disse aqui, como sempre digo, minha orácula, podemos encerrar o programa. Obrigada. Não, mentira. Eu concordo com você, e sobretudo isso tem que ser muito pensado, não só pela nossa comunidade LGBTQIA+, porque isso também se expande às outras pessoas. E vivemos um mundo, acho que redes sociais e tudo mais deixou as pessoas muito mais próximas de um lado, mas também muito distantes de um outro prisma, né? De uma outra maneira de perceber a vida como ela é. Tanto que nós vemos esse tipo de coisa acontecendo dentro do mercado imobiliário. Vários prédios estão sendo construídos hoje como estúdio, porque as pessoas elas não estão mais se casando como antes, né? Estamos aí num momento de transformação. E eu acredito que, inclusive, discussões e matérias como a que você citou da Vogue, ou como pesquisas que o nosso convidado citou, são muito importantes para perceber essa mudança, né? Acho que hoje, eu sinto isso enquanto drag, com relação às meninas mais novas, porque também, como a Lulu, sou bem mais velha do que a grande maioria com que a gente trabalha e convive. E eu vejo esse respeito das meninas mais novas. Eu vejo que existe uma preocupação que não existia na minha época. Uma drag que era mais velha, ela era colocada de lado. Eu sempre achei isso muito tempo, que tive uma boa educação, fui criada em bons colégios, com boas pessoas, com gente de amor. Veio a Rita Von Hunt, né? Entendeu? Mas eu acho também que o que a Lulu disse está muito ligado à transformação da nossa maneira de olhar o outro. Fala sobre a nossa empatia com o outro. Fala sobre entender que, olha, ele é uma pessoa mais experiente, mas eu também vou chegar naquele lugar e como eu gostaria de ser tratada. Por exemplo, coisas pequenas na nossa educação, como uma pessoa idosa, ela obviamente ela merece, ela tem por direito o lugar dela reservado. Não deveria, se a gente tivesse uma educação, mais uma vez voltamos à educação, tivesse uma educação realmente de conscientização, uma educação que realmente contemplasse, né, a todos, de fato, talvez não precisaríamos ter que educar as pessoas tendo espaços especiais ou lugares especiais ou filas especiais para pessoas idosas. Eu acho que, assim, primeiro de tudo, a gente tem que se amar como a gente é, né? O princípio da felicidade está aí. Eu mesma, eu acho que eu vou driblar tudo isso fazendo o quê? Continuando jovial no meu pensamento, nas minhas ações, no meu tratar com o outro, entendeu? Eu vou ser uma velhinha muito doida! E eu vou ser... Eu só penso, sabe em quem? Quando eu ficar mais velha, em Miss Biá, que era alegria em pessoa. A Biá estava sempre sorrindo, a Biá era sempre feliz. Sabe, ela não se vitimizava pela idade ou pela, de repente, falta de oportunidade que possivelmente ela deixou de ter por conta de ter envelhecido. Ela batalhava, arregaçava as mangas, meu amor, e ia pra vida. Eu quero ser essa velha good vibe. É isso. E você, Vera? Conta pra gente, danadinha. Como é que é isso pra você? Ó, ela passou pra mim a bola agora, hein? Eu passei, querida. Pensieri de Luiz. É que a tia, depois que ficou velha, ela perdeu o reflexo. Não joga a bola tão longe que eu não vejo pra onde vai, viu? Ai, que doidinha! Você é doidinha!
Imagina, meu. Sacrifanta você. Hoje eu tô o quê? Roqueirona. Mas eu concordo muito com... Vida louca. Gente, ela tá parecendo o Felipe Dilon, não tá? Olha que maravilhosa. Tô amando o Felipe Dilon participando aqui com a gente hoje. Mas eu concordo completamente com a Lulu, com a Alexa. É difícil, né? Porque nós 5 acabamos entrando sempre temos um conceito muito parecido, né? Do que a gente quer, tanto profissionalmente quanto a gente vive as nossas vidas pessoais, assim. Se a gente parar para pensar sobre o isolamento da velhice LGBTQIA+, a gente tem que pensar num contexto que o mundo não pensa na velhice em determinado gênero que seja. Hétero, LGBTQIA+. A gente está vivendo num período de pandemia que os filhos estavam pedindo para os velhos irem para a rua para morrer. Então, assim, a gente não tem... Isso vem falando da educação, a gente fala de cultura, a gente não se preocupa com o que aconteceu antes. Então, para a gente... foda-se quem vem depois, assim. É muito triste isso, a gente não tem um resgate histórico. E quem é o resgate histórico? Quem veio antes de nós? Aí a gente está, assim, abrindo muito amplo sobre a velhice LGBTQIA+. E também é muito triste como a gente não vê relações, isso eu falo da minha geração, tá? Quantos casais que a gente conhece que estão aí há muitos anos juntos, gays? É muito pouco. A gente vive uma relação muito fast foda, a gente só... Mas também eu tenho uma questão aqui, que só para incrementar nessa discussão, que eu acho que esta geração que é idosa neste momento também passou por um momento histórico muito diferente do nosso em relação a liberdades de direitos LGBTs e de expressar suas relações, seus amores e seus afetos, né? E que acho que hoje, às vezes, também, por mais que seja um período mais avançado, para essas pessoas que viveram outros lugares, pode ser muito, pode ser demais. Então, por isso que às vezes entra na questão que a Lulu fala assim, às vezes a pessoa ela não dialoga com o que é o novo, ou o novo não dialoga com o que é. É porque, às vezes, também, tudo que acontece agora é muito, muito rápido, né? Você não tem um processo de maturação para as coisas, assim. Tipo assim, de repente aconteceu, você olha e fala, caralho, passou. E aí você fala... E aí, então, isso também pode ser um impeditivo para que a pessoa também não se envolva tão diretamente, né? Tenha sei lá, um braço de distância a princípio. Não que ela não vá, mas eu acho que entra nesse lugar. Eu acho que... A gente para pensar assim, quantos telefones, tipo, vamos pegar o exemplo da Apple, que lança um iPhone novo por ano, tipo assim, e não tem a preocupação daquela geração que está aprendendo a mexer no iPhone 5, hoje a gente já está com 11, né? Então, é muito mais complexo a gente pensar sobre o esquecimento da velhice, né? Eu fico muito triste, porque a minha drag, ela é uma homenagem à minha avó, porque eu tenho uma admiração no que aconteceu no mundo, e eu acho que nós, aqui pelo menos nós 5, temos uma coisa em comum, que é a gente trazer para o universo atual, que é o universo que a gente ainda pertence, resgate do que aconteceu. E agora falando assim, também cabe a eles se interessarem em procurar, mas eu acho muito mais a nós mostrarmos o interesse de incluí-los no nosso grupo, né? Quantas vezes chega um tiozão na balada, a gente fala, gente, quem trouxe o pai pra festa? Então, a comunidade LGBT, mas principalmente a comunidade gay, ela é muito etarista. A gente não respeita as pessoas mais velhas, a gente exclui de uma certa maneira. Claro que de uns tempos pra cá, as pessoas até têm sido mais abertas nesse sentido, inclusive quando cria-se a classificação DERI, né? Quando fala que alguém é um DERI, que é alguma coisa assim, já coloca num lugar, tipo, até num lugar assim de desejável, né? O que é um pouco diferente Depende do DERI também, né? Tem que ser tipo um DERI padrão, um George Clooney, um Richard Gere. Já me dá calores. Então, exatamente, mas ao mesmo tempo, isso é uma coisa muito recente também, né? Se você for ver, a gente tem essa tendência, enquanto grupo, assim, a excluir mesmo. A gente não convive com essa galera, a gente não troca. Mas mudado, Mercedes, porque também hoje há mais representatividade, né?
A própria Lulu citou a Jane Fonda, o próprio George Clooney e tantos outros atores que continuam trabalhando. Mas, por exemplo, o que é voltado para o gay, eu vou dar sempre o exemplo da Madonna aqui, que não toca nas rádios americanas porque ela está velha para tocar nas rádios americanas, essa é a verdade. Existe sim esse endeusamento pela juventude. Sim. Né? Existe mesmo dentro do nosso meio. Por mais que a gente tenha prestado mais atenção, por conta da representatividade, mas ainda há muito preconceito sobre... Ai, me esqueci. Lulu, você queria falar alguma coisa? Não, assim, a Vera dessa questão etarista, né, dentro do meio gay, uma coisa assim, até abrindo aqui publicamente em rede nacional, né, detalhes, eu já me relacionei com homens mais velhos, e eu digo uma coisa pra vocês, troque 2 de 25 por 1 de 50. Mas é o que eu digo, meu amor. Fizeram muito, que arrasaram muito mais que muito de 25. E aí um fato muito importante que a gente tem que trazer, que um dos grandes adventos para que, isso falando tanto da questão dos heterossexuais quanto dos homossexuais, no caso, estamos falando aqui do gênero masculino. O Viagra, ele foi um advento dentro disso tudo. Inclusive, uma das matérias, né, eu já li matérias sobre isso, e que justamente muitos homens antigamente, com mais de 45, 50 anos, já não tinham a mesma performance. Lógico que tudo isso muito recomendado, isso tudo tem que ter um acompanhamento médico, não é uma coisa que a pessoa pode tomar assim à vontade, né? Mas assim, ele procurando, no caso, um médico específico e usando o Viagra, ele realmente pode continuar tendo uma vida sexual e uma vida, né, muito mais estimulante do que muitos jovens daí de 25 anos, minha gente. Né? Então, assim, eu só queria trazer esse dado importante, né, de como, né, assim como a pílula, né, a pílula anticoncepcional foi um advento dentro da luta feminista, o próprio Viagra, ele foi um advento dentro dessa questão. A gente sabe que também, biologicamente falando, né, os homens, eles têm uma descendência, com a idade, eles têm uma descendência de performance, né, uma decadência na performance. E as mulheres, ao contrário, elas têm uma ascensão, né, por questões hormonais, etc, etc. Então, assim, no caso, né, lógico, como eu digo, sempre frisando isso, com acompanhamento médico, esse reverter essa curva de decadência do desempenho masculino. Então, ou seja, gente, não tem mais idade, vamos ser felizes independente disso tudo. Eu falo, tempo é uma convenção dos homens. Se eu não concordar com essa convenção, obviamente esse tempo eu não estou contando nessa convenção. Eu só queria trazer esse dado aqui pra gente, né, até especialmente dentro do meio gay, que é um meio extremamente preconceituoso, machista, etarista, né? É importante as bichas começarem a se abrir se elas realmente quiserem serem respeitadas na nossa sociedade e fazer com que a luta LGBTQ tenha efetividade. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com você, mas eu acho que as coisas estão aos poucos mudando. E eu acho que a nossa geração, por exemplo, não vai encontrar exatamente as mesmas condições de velhice que essa geração que está aí, por exemplo. Será, Mercedes? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu vou trazer uma coisa que eu vi recentemente, é bem do nosso universo mesmo drag, né? Existem as comunidades no Face, das páginas sobre o RuPaul's Drag Race e tudo, e é tanto comentário quando vai se referir a RuPaul em si, tipo aquela velha, ai, tá acabada, não tinha... Tipo assim, será que a internet na verdade está mostrando que realmente a gente está numa curva melhor para a terceira idade, tipo, menosprezando tudo que aquela Queen já fez e tudo. Assim, eu não sei. Eu acho que assim, julgamento sempre vai existir. Eu acho que conflito de gerações sempre vai existir. A questão é que eu acho que assim, nós estamos vivendo um momento de ascensão de direitos LGBTs. Por mais que existam muitas... A nossa geração pegou ainda muitas famílias horrorosas em relação a isso, muita gente que não aceita. Isso acho que vai demorar muito para mudar. Mas, ao mesmo tempo, a gente já tem uma liberdade de expressar a nossa homossexualidade muito maior, muito diferente, muito maior do que essa galera que tá aí com 80 anos e que, tipo, nem podia dizer e expressar que era.
Então eu acho que sim, eu acho que nesse sentido, socialmente, a gente vai encontrar melhores condições nesse sentido. Mas, claro, isso não exclui o fato de que ainda vai ter gente que não vai ter uma boa relação com a família, então vai ficar idoso, vai ficar isolado da família porque a família nunca aceitou. Essa história que eu acho muito complicada de você ir para um abrigo, para uma casa de acolhimento. Não se aceita, né? Voltar pro armário, porque para se proteger. Imagina, depois de você viver tudo, depois de você uma vida inteira sendo viado, você tem que, ou lésbica, ou trans, enfim, e você tem que voltar. E aí tem outra questão, tem outro dado também que eu acho que é importante ressaltar. A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é 35 anos. Essas pessoas sequer têm uma expectativa de vida para chegar na fase da velhice, em ser idosos ou idosas. Então, é muito complicado também. Eu estava vendo pesquisas sobre, assim, quase não tem dados sobre essa população na velhice. Mas muito também é porque a gente copia um modelo de vida heteronormativo ainda, né? A gente, claro, tem a violência, tem um monte de coisa, mas a gente também ainda copia um modelo heteronormativo. E a gente tem esse apelo à beleza, e principalmente para quem tem a imagem feminina. Isso acaba sendo muito mais pesado, né? Eu sei, eu passo por isso também. E também conheço pessoas que tiveram que sair, voltar para o armário porque ficaram idosos e tiveram. Conheço uma pessoa trans que teve que cobrir os seios e cortar o cabelo para poder cuidar dos pais. Quer dizer, o que você disse é muito real, porque também é de uma outra época, uma outra geração. Porém, acredito também, como a Mercedes, que agora que nós teremos um outro patamar quando chegarmos à terceira idade. Eu, como já estou com o pé lá, e como quando ouço alguém dizer aquela velha, eu falo assim, sim, sou velha, querido. Pode câmera 1, câmera 2. Sim, sou velha, mas espero que você consiga chegar da minha idade como eu sou, querido, usando as tantas coisas que você usa. É o que eu geralmente respondo nos transeuntes mais jovens que me chamam de velha. E aí tem o Botox também, gente, isso ajuda muito. Eu queria só dizer que, assim, concordo com todo mundo aqui, menos com a Vera. E dizer que eu acho que, para a gente reverter isso, eu acho que tem que ter essa mudança na comunidade mesmo, de ser uma comunidade, né? De abrigar, de dar um respaldo. E aí fica uma questão também, porque a gente fala da questão da velhice LGBTQIA+, da questão, né, da solidão, mas, por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia, uma quarentena. Quantas pessoas, né, eu falo daqui, ligou para um amigo que mora sozinho, ou que fala com esse amigo. Então, assim, é tudo muito amplo, né? Eu acho que tudo que a gente conversa sempre vai voltar. Eu acho que ainda mais porque a gente está vivendo nesse momento, né? Que está deixando muito claro para a gente que, assim, é empatia. É se colocar no lugar do outro, é saber se o outro está precisando de alguma coisa. Nem que seja uma conversa de 10 segundos, sabe assim? Oi, como você tá? Então, assim, eu acho que nesse lugar, assim, quem liga pro amigo, quem manda um recado, porque é isso, né? A gente tá, né, todo mundo preso. Olha, eu não tenho empatia por quem compra copo de leite de plástico para colocar no fundo do vídeo, tá? Porque esses copos de leite de plástico ali, ó, eu acho mal. Não, mas aí você tem que entender que os copos de leite é de 1950, é uma coisa que ela tem desde lá daquele tempo. É herança de papai. Eu sigo o Lulu Callas no Orkut. Ela todo dia colhe flores novas e coloca em seu vaso, que é exatamente. Isso é tudo novo, isso é todo dia ela compra orquídea e compra copo de leite pra colocar na casa dela. Todo dia? Todo dia. Sempre, meu Deus. Sério que o velho da Alexa é o Orkut? Eu tenho as minhas idiosincrasias. Não sabe o que é idiosincrasias? Vai procurar no dicionário, meu velho.
Vera, corre! Essa é a vantagem de se conviver com pessoas mais velhas. A gente traz palavras que vocês não conhecem, a gente conta a vivência que vocês não sabem, a gente adverte muitas vezes quando vocês vão fazer besteira. Agora só uma questão. Eu falei ordenado, a minha amiga falou, o que quer dizer isso, ordenado? Agora só uma É o que a gente recebe no final do mês. Só uma questão que eu acho que a gente esqueceu de falar sobre. A questão de ter filhos essa dicotomia entre ter filhos, sendo, né, um idoso LGBT e tudo mais, ou sendo um idoso hétero. Os héteros têm essa coisa de casar, ter filhos, a maior parte, né? Casar, ter filhos e tudo mais. Então tem essa crença de que os filhos vão cuidar de você quando você ficar mais velho e tudo mais. Ou a extensão da família também, né? Tem isso, tipo, da prolongação da família, né? Porque é isso, vai fazendo. Então, mas aí ao mesmo tempo a gente não tem essa... Por exemplo, a não ser que você adote, mas são muitos poucos os casais LGBTs que adotam e que têm filhos e tudo mais. Então a tendência é que a gente não tenha, né? E aí eu tava vendo uma pesquisa da Fiocruz falando que na população idosa geral, dentre as pessoas que sofrem violência, os idosos que sofrem violência doméstica, alguma coisa assim, 60% sofrem esse tipo de violência dos próprios familiares. Então, às vezes, até pensar isso, que ter familiares, que ter filhos, etc e tal, isso não garante que você vai ter uma velhice saudável, né? É muito isso, eu acho assim, é a questão do conceito família, né? A gente ainda acha, enquanto a gente acha que o conceito família é o marido, a mulher, o filho, a filha e o cachorro, né? Ou o gato, a gente vai continuar querendo colocar uma peça redonda num buraco quadrado. Eu considero vocês aqui, vamos lá, momento fofura, né? Que difícil acontecer esse momento fofura. Eu considero vocês uma família, já que não tem uma família. Vamos lá, momento, vamos chorar. Vocês foram esse grupo que está aqui, foi uma das poucas pessoas que me ligou nessa pandemia. Foram poucas pessoas que se importaram comigo, né? E falo isso sem drama. Eu sou uma pessoa muito bem tratada. E o que eu digo Ai, que medo! Ainda bem, eu já vou ter um apartamento em terapia. E aí, assim, o que acontece? Né? Enquanto nós, LGBTQIA+, procurarmos esses modelos heteronormativos, né, heterossexuais, que a própria Alexia estava falando, a gente vai continuar tentando encaixar uma peça redonda num buraco quadrado. A questão de ter filhos ou não, independe se a pessoa é LGBTI ou não, né? Aí é uma vocação, e aí, no caso LGBT, a pessoa pode adotar, a pessoa pode ir para recorrer à ciência, que existem vários modelos aí também de reprodução humana, etc. e tal. Então, a questão de filhos independe se é LGBTI ou não. A questão toda é você criar um grupo de pessoas que tenham tamanha vivência e confiança que se estenda ao longo do tempo. Independente se é marido, se é mulher, são amigos que vivem juntos. A rede de apoio. Comunidade, esse conceito de comunidade que precisa perdurar, né? A Vera pontuou muito essa coisa, né? Dentro, especialmente do meio gay, as relações são todas muito voláteis. Né? Por quê? Porque é isso, a importância é aquela pegação, pegou, foi legal, ficou ali uns 2, 3 meses, beijo, próximo. Só que ao longo do tempo, você vai vendo que você não construiu relações efetivas de fato, né? E muitas vezes amigos de balada também, né? Tem um monte de amigos, mas é tudo para baixo. Agora, aquele amigo, quando você tá doente, que vai lá e ajuda você a comprar o remédio, te ajuda a ir no hospital, são poucas pessoas que tem. São esses laços que a gente precisa fortalecer. Mas para fortalecer esses laços, a gente precisa ter essa profunda consciência de quem somos e essa aceitação de quem somos para poder expor para as pessoas a verdade e, de fato, ter uma relação verdadeira. Sim. Orácula! Que oráculo! Bom, é isso, gente. Eu acho que esse assunto aqui também, se a gente quiser ficar aqui, a gente faz um programa de 80 minutos. A gente faz um tricô, um crochê, um ponto cruz, amor. Mas como eu tenho mais coisa pra fazer do que ficar olhando pra cara da Vera, eu quero poder ir embora. Obrigada. Eu sei que a Vera tá tomando tanto remédio à felicidade, tá negando tanto a felicidade, que daqui a pouco ela tá com 12 anos.
Tá negando, é isso, é isso. Aí, gente que não sabe o que é, vira isso aí, ó. Olha lá. Bom, E ela quer mostrar o peito que não tem. eu queria aqui nesse momento, então, agradecer a presença de vocês. Quero agradecer também a presença do Bruno Branquinho, que mandou aí o vídeo pra gente. Muito obrigada. Você é um pão. Bruno, você, ó. Olha, Bruno, você eu passaria todos os dias da minha Se vida, você quiser, Bruno, eu bato um biotônico Fontoura com ovo de pata pra você. Tá bom? Eu posso tocar piano todas as noites pra você. Ai, Bom. Bruno, é muito oferecimento, Bruno. Exemplo do telegrama, tá bom? Ó, você é joinha, você é batuta. Olha, então eu agradeço a presença de vocês. E você que tá aí assistindo, você gostou da discussão? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Comenta aqui embaixo, fala tudo que você pensa. Manda esses vídeos pra todas as suas amigas que são etaristas, que fica falando mal de gente mais velha. E vamos aí fortalecer essa discussão, tá bom? Um beijo pra vocês, espero vocês aqui na semana que vem. Se inscrevam no nosso canal e ajudem a gente tá quase batendo 1000 inscritos. Bem. Olha! Muito chique. Então, um beijo e até semana que vem. Beijo! Tchau. Cara, eu vou comprar umas plantas de verdade pra colocar atrás. Como era aquela música que tocava? Bandeira branca, amor. Ah, não era aquela? Eu posso amar Pela saudade que Tem aquela também, tem aquela nós somos rádio. saudade, mão de amor. Levamos a vida a cantar. Adoro. Gosto muito dela. A minha preferida é a Jenny, muito boa. Amo Jenny, ó. Uma fofa, ai, que saudade. Uma querida. É isso, aqueles atletas aí, ó. Ai, isso Uma coisa nesse programa tem que subir, né? Pelo menos crédito sobem nesse programa, né? Porque aqui é só ladeira abaixo, esse povo, vivo de contar. Mas é técnico, é técnico.